Então vamos lá. Nosso capítulo 10, fogo purificador, só alertando, né, que não é o fogo do inferno, então podem ficar tranquilos. Estava muito Fogo próximo. purificador. Antes da gente seguir aí as nossas questões, o início desse capítulo aqui traz assim umas informações interessantes. Sempre quando fala o negócio do voo, né, da casa, queria voar, eu sempre lembro, não adianta, mas eu sempre lembro daquele desenho, daquele velhinho, Up, Altas Aventuras. O desenho, o velhinho amarra um monte de balão na casa dele, e aí a casa dele sai voando, aí ele leva junto com ele um menino lá, que era escoteiro. Não tem jeito. É o Up. É. Up, Altas Aventuras. Aí eu tava vendo aqui, Não. nessa primeira página aqui, o André Luiz, ele fica admirado, né, que como é que a casa, né, iria voar, né, ia levantar voo. Então ele fica admirado, né. E aí É o Padre Poli? acho que o Padre Poli fala com ele, né. Uhum. Permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro. Então, na época que foi escrito aqui, estava começando, né, as pesquisas com energia atômica, né? Aí ele ainda fala, né, que está começando, e a gente ainda, na verdade, na prática, a gente ainda está iniciante, a gente não conhece direito como é que funciona, né? Sim. E hoje ainda, além da energia atômica, nós temos os estudos da física quântica. Então, complicou ainda mais, né? Sim. Aí ele fala que somos fracos prisioneiros do campo sensorial, prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos. Então, a gente ainda é muito pobre para sentir realmente o que existe no universo. Até mesmo o próprio Livro dos Espíritos, quando pergunta se a gente pode perceber o que é Deus, ele fala que para nós ainda falta um sentido. Então, nós não temos ainda os nossos sentidos desenvolvidos, capazes de sentir o que é Deus. Então, para a gente ainda quer muito aquela coisa material, que é uma pessoa. Precisa pegar, né? Os sentidos nossos ainda estão muito pouco desenvolvidos. Que ele diz que muita coisa não está esclarecida, e isso daí, as perguntas 7 e 8, podem remeter para essa página também, quando ele fala do homem olhar para dentro do planeta e para fora do planeta quando estiver aqui, não depois que estiver lá, né? Sim. Está faltando muita coisa. Muito. Eu disse que aqui eu disse que nós conhecemos a 8ª parte aqui. Isso também é um ponto que eu destaquei. O homem comum apenas conhece, por enquanto, uma 8ª parte do planeta, do plano, né? Isso. Sim. Então tem muita coisa que a gente ainda não percebe. Aqui ele cita, por exemplo, aqui ele fala que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5 cores, né? Do espectro do arco-íris, né?
Sim. Então, há vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Uhum. Sim. Um pouquinho mais para frente ele Mesmo fala. quando a gente estuda os fluidos, né, o fluido vital, que, vamos dizer assim, talvez seja mais simples de entender do que o que é Deus, né? Também no livro dos Médiuns fala que a gente não tem ainda como conhecer, né? O conhecimento humano ainda não tem referência, né, para chegar nesse conceito. Sim. Aqui fala que o ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas escapam-lhe totalmente. Uhum. É lembrar dos animais, né? Os animais, eles escutam numa faixa que a gente é incapaz de escutar. Uhum. Né? A minha mãe comenta que o meu cachorro, ele já levanta quando eu estou chegando, quando eu estou entrando com o carro no condomínio. Aí a minha mãe diz que já percebe porque ele levanta da casinha e já fica, né, com a orelhinha assim ligada. Daí a minha mãe diz que daí a pouquinho eu entro dentro da garagem. Então, assim, ele já consegue ouvir o carro chegando daqui da minha garagem até a portaria, tem que 100 metros, mais ou menos. Mas eles são assim mesmo. Tem muita acessibilidade auditiva, né? Não é? Meu filho tem uma cadela que também faz isso, uma cadelinha. Quando eles estão chegando, ela vai e levanta as orelhas, fica na porta. E ninguém está entendendo. Pô, já estão chegando, daqui a pouco o carro dobra na esquina. Sim. O Chico faz isso. A minha irmã, quando ela tinha um cachorrinho, ela deixava mais na minha casa, junto com a minha mãe, do que lá na casa dela, né? E ela comenta que, né, nesse convívio com o cãozinho, a gente acabou também pegando intimidade com ele, né? Então, a minha mãe dizia que quando eu estava chegando em casa, lá na rua ainda, ele já escutava, já ia para a porta, já percebia que eu ia chegar. Verdade. Assim mesmo. Sai daí. Aqui na minha página 160, aí ele começa a comentar aqui a respeito das defesas, né? Que as defesas da casa não eram altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas. Então não era uma muralha, era na verdade uma faixa no chão que ia até uma determinada distância. E aí nessa faixa eles não conseguiam entrar. Sim. Aí ele cita aparelhos geradores de energia eletromagnética, que fala que são máquinas que é impossível descrever em palavras humanas, porque provavelmente não tinha similar naquela época, né? Para tentar fazer uma comparação. E aí, ainda seguindo nessa página 160, aí aqui eu acho que é a irmã Zenóbia que está falando. Temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso ao pátio interno. Então, eles já estavam se preparando para quando o fogo chegasse, já sabiam que muitos iriam correr para lá para tentar ser socorridos, né? Quem estava falando era o Jerônimo, na verdade. Era o Jerônimo, né? Ele explica logo em seguida, certo? Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. É verdade,
Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós, com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Sim. E aí ele pergunta, como nos asseguraremos, porém, dessa renovação? Como é que ia saber quem realmente explica, né? estava realmente renovado, quem estava fingindo? E aí ele fala, os sofredores já modificados para o bem apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. Logo que estejam onde estiverem. Aí mais para frente, os outros, os impenitentes e mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente, endurecida no crime. Então, era muito fácil perceber quem estava realmente com predisposição para mudar a sua posição, quem não estava, quem estava só no palavreado. E ele tem uma prova interessante disso, né? Quando ele reconhece o verdugo, né? Você lá pedindo socorro, ele vai e percebe que era o verdugo que tinha deixado ele muito invocado lá. Tipo assim, então, na hora que ele precisa, agora ele vem, né? Então, me faz pensar também que nós, aqui no plano encarnado, também tenhamos esses faixos luminosos, né? Sim. Que nos identificam. Com certeza. As pessoas que têm mediunidade de vidência, né? Sim. Sim, acho que quem vê isso é só o vidente, né? Que teria essa capacidade de ver. Porque acho que um grande número de pessoas aí usa disso aí como subterfúgio para se conseguir as coisas, né? Se finge de bonzinho para se beneficiar disso. Mas essa identificação aí, acho que poucas pessoas têm essa visão aí, né? Vamos dizer. Identificar. São poucas pessoas. Aí realmente se você andar na rua, né, ou dentro de uma casa espírita, como que a gente vai saber quem é que tem essa ou aquela vidência, né? Você chega para uma pessoa e a pessoa está olhando para você e está vendo, né, a coloração da sua aura, da sua energia, ou percebe as formas, pensamentos, né, que está te envolvendo. Simpático, né, pensar nisso. Às vezes a pessoa não tem a visão, mas tem a sensibilidade. Eu lembro quando... É verdade. Eu lembro quando eu fiz a faculdade de História, nós fizemos um trabalho de campo. Podemos dizer que é excursão, é trabalho de campo. Nós fizemos visita a várias fazendas do Vale Histórico. Então, percorremos várias fazendas cafeeiras aqui do Vale do Paraíba. E visitamos várias fazendas que foram produtoras de café e usaram mão de obra escrava. Sim. Então, em algumas, teve uma das... A gente chegou a entrar nas senzalas. Então, teve uma das fazendas que eu entrei na senzala, assim, eu senti uma coisa, assim, muito ruim. Quer dizer, você percebe, talvez você não vê, mas você sente. Sim. Então, aquilo ficou impregnado ali naquele local. Sim. E é o que algumas pessoas... A minha irmã, que já visitou a Itália, foi em Roma, visitou lá o Coliseu, ela disse que é aquele negócio redondo. Aquele negócio, aquele prédio redondo. Toda hora tem que falar, o Coliseu. Cair nos pedaços. Sobrou, né? Aí ela disse que ela foi com uma amiga nessa viagem, e que a amiga dela se sentiu mal ao entrar no Coliseu. Sensibilidade. Quase, praticamente 2000 anos e aquela coisa ainda está impregnada ali. Então, quem tem sensibilidade sente. Então, às vezes, você chega perto da pessoa, você não vê, mas você sente. Aqui em São José, ali no prédio
da antiga Câmara Municipal, acho que até comentei com o Cláudio isso, né, Cláudio? Sim. Agora é o museu. Se você entrar na parte de baixo ali do museu, que tem algumas salas ali com exposição de arte, é horrível, é horrível. Eu fui numa atividade com os professores de arte da rede e, nossa, nós começamos a entrar naquelas salinhas e eles falavam para gente que anteriormente ali tinha sido salas de vereadores, né, como se fossem esqueci como chama o nome, gabinetes. Mas olha, eu comecei a passar mal, eu precisei subir, não consegui ficar. E assim, de verdade, eu duvido que aquele espaço tenha sido um gabinete. Para mim, ali, assim, no mínimo, era algum porão aí dos tempos da ditadura, porque é horrível ali. É uma energia horrorosa. Lugar terrível também deve ter sido o Carandiru. Sim. Nossa. Carandiru, ainda bem que foi demolido, né? O Carandiru ainda já foi demolido, então já não tem mais prédio. Mas eu acredito que a energia está lá. Com o prédio derrubado, eu acredito que grande parte daquela energia se dissipou. Eles fizeram uma área de lazer no local, né? Um dia eu vou visitar lá. Essa experiência que você viveu na fazenda, eu vivi também em Cruzeiro, Cláudio. Eu fui visitar uma fazenda em Cruzeiro e passei num lugar onde ficavam os escravos presos. Tinha lá as barras de ferro, era um corredor com as celas. Na hora que eu passei pelo corredor, me arrepiei todo e queria sair dali o mais rápido possível. Foi impressionante. A gente sente. Sensibilidade. Normalmente, esses espaços, né, que eles colocam museus, casa de cultura, normalmente são lugares que têm uma energia muito densa. Sim. Né? Ali em São Francisco, tem bem na entrada da cidade, tem uma casa e eles fizeram um espaço cultural. E também, na prefeitura, os professores, nós fazemos bastante visitas, estudos, né, nesses espaços. E na parte de baixo dessa casa, não chega a ser bem um porão, é que tem um desnível do terreno, né? Então, a parte de trás, embaixo, que seria o porão, ali também é um lugar horrível. E aí, eu também me senti muito mal, perguntei, né, para o monitor, daí ele comentou que lá tinha sido, assim, quarto, né, que tinha ficado ainda alguns escravos. Possivelmente já no final, né, desse período de escravidão, não era um espaço muito grande, era quase uma salinha. Mas a energia fica impregnada mesmo. É horrível, muito densa. Chama de egrégora, não é isso? Oi? Egrégora. Isso, é. A energia impregnada nas paredes de um imóvel. Exato, Chama-se, como é que chama, Alexandre? Egrégora. É o nome da energia que fica impregnada. Quando você tem energia, você está numa casa onde tem muita briga, muito grito, muita confusão, não precisa se remeter nem a essa energia ruim que a gente está falando. Você tem que ter muito cuidado dentro da sua casa, porque quando tem um ambiente muito carregado, as energias ficam nas paredes. E aí isso dá o nome de egrégora. Seria miasma. Egrégora. Eu aprendi como egrégora. O nome disso não seria miasma. São os miasmas da energia. Egrégora, ele se refere a grupos, né, de assim, energia que forma a partir de grupos. Eu encontrei como egrégora as energias. Então, essa energia, quando ela é nesses locais, ela impregna também o ambiente. É assim mesmo. Entendi. Muita oração para resolver, né? Muita oração, tem procedimentos, pô. Tem que... E aí precisa de tratamento. Sim, não é só oração, não. Aí ele começa a relatar aqui, né, o início do fogo, né, na minha página 161 aqui, aí fala que
Em um certo momento, ele fala que entregávamos-nos tranquilos ao trabalho quando um indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Então foi quando começou o fogo purificador. Uhum. Aí ele fala que a distância de muitos quilômetros víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Aí a primeira pergunta aqui, ele fala, o que é fogo purificador? Como ele ocorre? E qual sua finalidade? Vocês encontraram alguma coisa no livro falando sobre isso? Nossa, daí você tem que ler o capítulo todo e pensar sobre, né? E concluir. Diretamente não, né? Diretamente não. Explicitamente não tem resposta. Não. Tem a conclusão e a conclusão, né? E o entendimento. A função está mais explícita, né? Isso. E como ele ocorre, daí aí complicou também. Tem um trecho aqui na minha página, está no 162. 162. Qual parágrafo? Fala assim, o trabalho dos desintegradores... Desculpa, Cláudia, a página 64. 64? 64. O trabalho dos desintegradores elétricos. Etéricos. Etéricos. Isso. Invisíveis para nós, tal a densidade ambiente evita o aparecimento das tempestades magnéticas, que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Sim. Então, o que é fogo purificador? Aqui ele descreve descargas elétricas. Então, o que seria esse fogo purificador? Seriam descargas elétricas, né, descargas magnéticas, que iriam, vamos assim, limpar aquele ambiente, né? Inclusive, então, nessa mas para mim página, não fica claro qual é a origem, de onde que vem isso. Aqui não explica também muita coisa sobre a origem, fala só que veio do alto. O fogo riscou em diversas direções. Nessa página, logo acima, ele fala: dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície. Penetrava a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Então, o negócio era bem poderoso, né? Porque ele vinha e não ficava somente no ar. Ele entrava numa substância que ele não sabia descrever, né, na superfície, para fazer a limpeza do tal acúmulo de maus pensamentos, vamos dizer assim, né? Os resíduos da matéria mental. Eu vou fechar um pouquinho o meu vídeo, eu vou procurar essa diferença da egrégora do miasma. Tá bom. Eu já abro, mas eu estou ouvindo vocês, tá? Beleza. Tá bom. Aí aqui fala, qual a sua finalidade? A finalidade, pelo que ele explica aqui nesse trecho, é isso. Para evitar o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Sim. Então, provavelmente, esse excesso de matéria mental que eles produziam ali naquele local produzia algum efeito que, vamos dizer assim, afetava a casa, afetava os trabalhadores que tentavam ir lá fazer alguma coisa. Então, provavelmente era, né, para evitar esse tipo de problema aí que eles faziam essa limpeza. Então, mas o fogo ele surgia, vamos dizer, automaticamente em função da, sei lá, a densidade maléfica se acumulava, etc. Chegava a um determinado nível que isso era acionado automaticamente?
No capítulo anterior, ele descreve que isso era avisado, entendeu? Que o fogo purificador iria aparecer no dia seguinte, por exemplo. Sim. E a coisa já estava de tal forma que precisava ser limpa, né? Uhum. Então, no capítulo anterior, não, acho que é no capítulo 7 que ele fala de fogo purificador também. Uhum. Ele diz que no dia seguinte... O que eu entendi é que quando acumulava muita energia negativa ali, muitos dos pensamentos ali, então era necessária essa intervenção. Então, esse fogo não era algo espontâneo que aparecia por causa das energias pesadas. Era algo que era determinado por alguma instância superior da espiritualidade, né, para limpar mesmo. Então não era algo espontâneo, era com um objetivo determinado. A partir do momento, essa entidade, essa instância superior, de repente, identificava isso, essa densidade cada vez mais pesada, então, agora é hora, precisamos limpar isso aí. E um detalhe, a casa tinha a casa tinha que sair dali. Era feita a limpeza e o pessoal tinha que sair do local. Como eles estavam fazendo, né? Uhum. Aí aqui na página seguinte... E como consequência, dentro dessa ideia ainda, como consequência, provocava esse ambiente vamos dizer, o fogo chegando, fazer com que os espíritos que estavam ali naquele instante, naquele meio, se mobilizassem, então, né? É o que parece, né? Eles queriam, na verdade, entrar na casa, né? Porque sabia que ia ter o fogo ali, o pessoal ia embora. Foi isso que eu entendi. Então, eles queriam aproveitar a oportunidade, uma última oportunidade, para ter acesso lá, né? Para se ajudar. Parece, porque... Aí vinha de tudo, né? Daí eles vinham, usavam de todas as artimanhas e todos os recursos para tentar um alívio ali, tentar né? Por que parece, pela descrição aqui no capítulo, que a situação era realmente muito ruim para eles. Assim, a dor era, vamos dizer, gigantesca. O sofrimento era muito grande. Então, eles buscavam recursos na casa. Né? Porque senão, eles ficavam ali, ó. Tá bom aqui, tá ruim, mas tá bom, né? Zona de conforto, né? Tá, zona de conforto. Tanto é que eles diziam isso, né? Aqui nós já temos a nossa... que a gente precisa, etc. Os capítulos anteriores aí, né? Na hora que viu o fogo, aí eles... Não, a coisa não está muito boa, não. Então, vamos embora. Eu não tinha percebido que eles estavam do lado de fora da casa, né? Depois o André Luiz deixa isso bem claro, né? Eles estavam fora do portal e vendo o pau quebrar lá em volta da casa. É o que no início aqui ele fala que não é muralhas, então a casa não tinha muralhas de defesa, ela tinha uma defesa horizontal. Sim. Um campo magnético num raio definido lá, né? Alguma coisa. De uma faixa. Na verdade, né? Hã? Eles estavam fora, né? O André Luiz e o Hipólito. Sim, eles estavam ali fora da casa, num trecho que era protegido. E tinha uma faixa lá magnética que impedia que eles avançassem perto da casa. Sim. Aí eles estavam ali numa faixa de segurança, recolhendo aqueles que conseguiam entrar, conseguiam passar pela faixa de segurança magnética lá. E aí eles iam recolhendo. Círculo de atividade, que ele fala mais à frente sobre isso. Muito bem. E aqui ele fala, né? Quando o negócio começou a pegar fogo mesmo, o negócio começou a desalojar o povo, né? Isso. Aí ele fala aqui, né? Ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Isso aqui está na minha página 163. Página 65, nossa. 65, a nossa? Aí ele fala, ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Aí eles falavam, né, socorro, socorro, conclamavam infelizes em agrupamentos compactos. Outros já ameaçavam, né? Fujam daqui, atravessemos a barreira de qualquer modo.
O abrigo nos pertence, vamos à força. Então, cada grupo era uma forma de tentar entrar na casa, né? E aí, aqueles que não tinham aquela aura de luz não conseguiam passar pelas barreiras. Yeah. E aí ele fala aqui, entretanto, com maior ou menor intensidade, todos os sofredores exibiam escuros círculos de treva em torno de si. E aí, aquele trecho que foi citado aqui, né, do verdugo. Um deles atingiu-nos o círculo de atividade e identifiquei-o. Não havia qualquer dúvida. Era o verdugo que me provocara tanta revolta íntima na véspera. Postou-se de joelhos, não muito longe de nós, e implorou: tende piedade de mim. Aí ele fala aqui das fogueiras e tudo mais. Que se fosse no plano encarnado e não visse, né, a aura do sujeito, a pessoa ficaria penalizada, né? Falei, nossa, vou ajudar esse cara aí. Mas é o que acontece muitas vezes, né? Muita gente usa disso. E quem não tem acessibilidade se deixa levar pela comoção, né? Pelo que está ouvindo, pelo cenário. Ele, o rapaz está morrendo aí, pô, está numa situação extremamente ruim. Vamos acolher ele. Mas aí que está o erro, né? Muitas vezes. Sim. E a Luciana conseguiu ver o cara, né? Que ela tinha essa evidência, né? Conseguiu ver o que estava dentro dele. Sim. Lá realmente ela tinha essa acessibilidade, até identificava com facilidade, né? Ele está amedrontado, mas não convertido. Pretende alcançar a nossa margem de trabalho para se apropriar dos benefícios divinos sem maior consideração. A aura dele é demasiadamente expressiva. Isso seria a resposta da pergunta 2, né? Na verdade. Ele, aqui na pergunta 2, como podemos entender a procura de auxílio, mesmo que apenas aparentemente, ou seja, daqueles que sem qualquer renovação íntima o faziam? Ou seja, diante de um perigo maior, qualquer um sai correndo, né? Eu acho que todos se julgam merecedores, né, de misericórdia. Todo mundo se acha merecedor. Né? Sim, interessa como eu estou, né? Sim. A gente sabe que precisa de um pouco mais, né, do que a gente achar que merece. Né? Precisa realmente merecer. Mas na hora do sufoco, todo mundo acha que merece misericórdia, né? Nem sempre pratica, mas acha que merece. Né? Na hora do não tem que não tem. Se um cara desse consegue entrar num ambiente desse, ele ia desestabilizar tudo, né? Porque da mesma forma que ele fazia do lado de fora, ele ia fazer lá dentro. Ele queria começar a bombardear a cabeça dos que estavam começando a se converter, né? Começando com a sua aureazinha de luz ali, mas... com certeza ele ia perturbar bastante o ambiente. Sim. Posso falar do que eu pesquisei? Pode falar. Diga. É que nós ficamos divididos, né, no conceito. Eu achei melhor a gente buscar para esclarecer, né, não ficar dúvida. Então, a egrégora é como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, as energias, tanto as mentais como as emocionais, né? Então, tanto aquilo que você pensa como o que você sente. Fruto de congregação de 2 ou mais pessoas. Então, a egrégora ela vai ser formada a partir do padrão vibratório de quem habita ou quem está naquele local, né? Como o Alexandre já tinha falado. E aí eu tinha ficado na dúvida em relação a miasmas, né? Miasmas? Miasmas. Miasmas é o fluido deletério. Então, é o fluido que vai sair a partir dessas ondas mentais e emocionais. Então, são essas ondas, são esses miasmas que vão se juntar coletivamente e formar a egrégora de um local, de uma casa, de uma região, de um grupo. O miasma seria uma coisa, vamos dizer, assim, a grosso modo,
Miasma seria uma coisa mais íntima, né? Individualmente, que juntas... Não, o miasma é o que vai juntar para formar a egrégora. Egrégora, isso, então. O miasma seria, vamos dizer assim, algo ruim. Sim, assim, mas algo... individual, mais individual, vamos dizer. Que então, junto com a outros... egrégora, ela não é necessariamente ruim, ela pode ser boa. Né? Uma egrégora... A egrégora, ela pode ser, vamos dizer assim, ela como a Miri falou, ela é, vamos dizer assim, aquela conjunto de energias de um grupo. Esse conjunto de energias, ela pode ser boa ou ruim. Sim. Agora, o miasmas é um fluido negativo, né, que provém de pensamentos ou de sentimentos negativos, e aí, juntando com outros, né, vai formar esse coletivo que forma uma egrégora. É como seria a água que vai formar a piscina. Miasma as gotas, né? As gotas de água que vai formar. Tem um livro do padre Marcelo chamado Egrégora. Eu não li ainda, eu tenho vontade de ler para ver o que ele fala lá. O termo egrégora, ele é do grego. Ele está na Bíblia. Então, ele é um termo comum, já é conhecido. Eu anotei. É que assim, surge a dúvida, né? Porque assim, a gente tem uma ideia, mas aí se surgiu dúvida, eu acho que a gente precisa ir lá. Sim, eu fiquei quieta. Legal. Precisamos ir a fundo. Para mim, total novidade. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Não fique gritando na sua casa, xingando. Você nunca tinha ouvido falar na egrégora? Não. Nesse termo... Você faltou, então, nesse dia da escola. Talvez sim, não me lembro. Meire, anota aí que ele faltou no dia que falamos sobre a egrégora. Ih, acabei me entregando aqui, hein? Olha, a gente ainda não... A dirigente ainda não analisou as cadernetas. Você pode pôr a sua caderneta. Vou colocar... A minha já analisou, então eu estou livre. Faltei na aula da egrégora. Já pensou? Vou ter que... Nossa Senhora. Não, mas sei lá, talvez sim, eu não me lembro. Realmente eu não me lembro. Mas já teve uma época que eu tive um problema de herpes, etc., que eu fiquei sem ir para a escola. Foi um mês? Acidente, né? Não. Acidente ou cirurgia? Não, eu fiz uma cirurgia pequena, assim, no couro cabeludo, mas também eu tive herpes. Aquela herpes zoster. Fiquei uns 20 dias, assim, meio que fora. Eu lembro. Circulação. Então, talvez tenha... Tá bom, a gente desculpa. A egrégora... Vamos te dar um refresco, então. Olha, não, explica, mas não justifica, vai. Quando eu estava na aeronáutica, a gente fazia alguma besteira, o sargento falava: explica, mas não justifica. Você explicou, tudo bem, mas você vai ficar em cana do mesmo jeito. Tudo bem, entendi tudo, mas vai preso assim mesmo. Pronto. Assim mesmo. Põe na conta aí. Bom, aqui, vamos indo então para a terceira questão. A terceira questão fala assim: como entendemos da seguinte colocação? Entre os ingratos e rebelados, havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas, tocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunham sofrimentos reparadores. Ou seja, aqui ele está falando assim, tinha muita gente que estava lá pedindo socorro. Eram pessoas que eram rebeldes, tudo mais, mas estavam pedindo socorro. E eles não podiam ajudar. Quer dizer, por quê? O negócio não é ajudar todo mundo? Estava no meio do processo lá. É a mesma coisa da gente, né? A sua gente acha que não, a gente acha que a vida é linda, né? Não quer ir embora, se apega.
mas a gente também é que muitas vezes roga, né? Clemência, ajuda, mas por que a gente muitas vezes não é atendido ou também não, né, não volta para o plano espiritual? É porque a gente tem que ficar aqui e passar aquele bocadinho, né? Tem que aprender. Sim. Ainda tem. Eu achei aqui na página, na minha aqui, página 166, de vocês deve ser 168, essa expressão, esse trechinho, ele tirou de um parágrafo que começa assim: pequenos e admiráveis cordões de entidade transformadas interiormente. Aí vai um pouquinho mais para frente. É a página 68. 168. É lá em cima. Aí um pouquinho mais para frente ele fala: entre os ingratos e rebelados havia, contudo, criaturas que se mostravam aflitas e genuflexas. Isso. Tocavam-nos o coração fraterno com seus brados de socorro e amargurosas queixas, as quais, porém, não podíamos aliviar com qualquer benefício precipitado, em virtude da perigosa condição mental em que se mantinham, condição que lhes impunha sofrimentos reparadores. Quer dizer, é aquela situação, você vê que a pessoa vai passar por uma situação de sofrimento, você não pode fazer nada. Por quê? Porque a própria pessoa não fez a parte dela. Uhum. Então, você quer ajudar. Estava postergando, só empurrando para frente. Que nem nós, né? Não, aí não, peraí. Aqui a gente ainda tem os auxílios, né? Tem a religião, tem os princípios éticos que nós vamos aprendendo aí, se não, na vida, né? Na família, na escola. Então, aqui a gente ainda tem essa oportunidade, né? Nessa vida, escola, terra, aí, para melhorar, né? Agora, acho que no plano espiritual, quando nós estamos nessa condição, né, de errante, é errante, né, Cláudio? Sim. A gente ainda está com dificuldade, né? Sim. De se entender e de poder ser realmente ajudado, né? Sempre aparece o espírito bondoso. Vide a mãe lá do padre, né? Que trouxe, ele levou para reencarnar. Ah, sim. É que ele teve. Merecimento. É que ele teve o pistolão, né? O pistolão da Zenóbia. A Zenóbia estava cheia de consciência pesada, né? Porque, pô, eu casei com o cara, ficou padre, o padre meia boca. Ajudar o cara. Agora, se você cai lá, você não tem um pistolão igual a Zenóbia, aí você tá lascado. Mas depois chegou a mãe, né? Mãe é mãe, né? A mãe é mãe, não tem jeito, né, cara? Mas acho que tem merecimento também, né? Sim, ele fazia muita coisa boa lá, né? Agora, vamos pensar, né? O André Luiz mesmo, ele ficou um tempão lá no umbral, né? Aí depois, quando ele chega lá no nosso lar, na colônia, daí ele encontra lá uma mulher que orava por ele, né? Que via as suas atitudes como caridoso. Então, assim, mesmo quando você não está ainda num caminho muito fraterno, né? Sempre tem alguém que recebe de você alguma ajuda e vai te guardar algum bom sentimento. E isso vai a teu favor, né? Acho que ninguém é ruim completamente. Sim, exatamente. Mas, então, a partir do momento que a gente desencarna, nós aqui nessa condição, eu que enxergo assim, né? A partir do momento que a gente está nessa condição, a gente tem o nosso sistema vibratório aí, estamos aí numa frequência X aí, seja ela qual for, e a partir do momento que a gente desencarna, a gente vai para algum lugar que nos sintonia nossa, né? Que nos sintoniza, né? Agora, se esse lugar é bom ou é ruim, aí vai do nosso íntimo, então, do nosso merecimento, etc. Eu entendo que lá também não tem mentira, né? Você não pode se usar máscara, né? Não funciona. Então, você cai, você vale quanto você pesa. Resumindo, acho que seria isso, né? Então, a partir do momento que você chega lá, está numa condição ruim, meu amigo, vai ter que trabalhar, olha para trás, vamos melhorar a sua condição aí, né? Eu enxergo dessa forma, né?
É que a maioria das pessoas que chega lá descobre um mundo que elas achavam que não existia. E não Né? A existia. gente tem que lembrar disso também, que a maioria chega lá achando que ou é o céu ou é o inferno. Sim, sim, sim. Justamente E é o que aí, eu pegava aqui. mal orientado durante a encarnação, a pessoa muitas vezes acha que vai receber a graça divina, como ensina muitas religiões dogmáticas aqui, que você pode receber a graça de Deus, então você pode ser salvo. Sim. Então as pessoas Inclusive o chegam André Luiz, né? completamente ignorantes. Bem, inclusive o André Luiz, né? Eu assisti o filme, né, no nosso lar, etc. Ele vai, no instante que ele desencarna, eu não sei quanto tempo exatamente ele fica no umbral lá. Ele fica naquela região umbralina lá, né, passando por poucas e boas ali. Até a ficha dele cair, ele foi se depurando até que ele foi para começou a trabalhar, que ele chegou e falou, eu sou médico, fui médico na Terra, etc., eu queria ajudar, se dispunha. Daí eu até, parece que deram, tipo, ó, então começa aqui, ó, toma essa vassoura aqui, ó, faz o seu trabalho ali, ó, pode começar, quer ajudar? Tá aqui, ó. Naquele momento, ele ainda tinha o orgulho dele, achando que ele, por ser Isso, médico, ele ele ia olhava, trabalhar como médico lá. isso, ele estava naquele ambiente ali, ele olhava o pessoal chegando, né, em macas, etc. Ele olhava de um lado, olhava, via aquele ambiente, daí ele foi lá, procurou o supervisor, alguém responsável, falou, oh, será que eu posso ajudar? Né, daí eu, sim, se pode aqui, ó, tipo assim, pega essa vassoura e começa. Ali, ó. E naquela situação que a Meire citou aí, que tinha aquela mulher que orava por ele nem lembrava da mulher. Ele até se surpreendeu. Eu falei, nossa, eu ajudei tanta gente, achei que ia ser lembrado, e aquela mulher que ele nem, né, não dava valor nenhum, e ele até mesmo fala que ele atendeu assim mais para se livrar da mulher. E era a única que orava por ele. Por isso que é bom você deixar uns amiguinhos por aqui, né? Sempre uma oraçãozinha chegar lá te ajuda. Então... Mas tem que fazer isso com desinteresse. Claro, pô. Ninguém... Você já tá falando assim, ó, deixa eu fazer para amigo aqui para poder, quando for lá, eu receber um coração. Não é que não, hein? Foi a Meire que contou a história, a culpa é dela. Eu li o livro, eu estudei o livro. Nada com interesse. Não. Mas sabe que tem um livro que o Jorge Reis escreveu, eu não me lembro se é A Sombra, Alvorada, não me lembro qual livro dele. Daí ele conta a história de um homem que desencarna, mas ele não sabe, né? Ele está no plano espiritual, mas não sabe ainda que está desencarnado. Ele se vê num lugar denso, muitas pessoas passando fome, fuçando no chão para comer, e ele era uma pessoa que conhecia plantação, ervas, né? E aí ele, naquele lugar, ele consegue encontrar algumas, acho que são tubérculos, agora eu não me lembro porque faz tempo que eu li o livro, parece que são tubérculos que ele encontrava e que podia alimentar. Daí ele começou a procurar, aí encontrava aquilo, ele se alimentava com um pouco e dava um pouco daquilo para quem estava próximo. E aí ele começou a perceber que ele poderia plantar lá naquele local. Daí ele começa a plantar, e daquilo que ele planta, ele vai alimentando outras pessoas. E algumas pessoas começam a ajudá-lo também a plantar. Então, eles vão fazendo uma plantação e vão alimentando cada vez mais pessoas. E próximo desse local tem uma casa que tem uma senhora que ela é uma espécie de benzedeira, curandeira. Aí as pessoas, quando precisavam, iam até ela. Aí, depois de um determinado tempo, esse senhor, né, esse homem, ele recebe um grupo. E aí era um grupo socorrista, e eles contam para ele que ele estava desencarnado, que ele estava no umbral, né, mas que ele já tinha recebido a condição, né, de poder ir para um outro local com melhores condições. Daí ele fala que não,
que ele quer ficar ali ajudando aquelas pessoas, porque as pessoas precisavam de ajuda. Eles falam, não, né? Eles argumentam, você já ensinou o plantio, então outras pessoas já estão fazendo o cuidado, né? E vai alimentar tudo. Daí ele também quer ir até aquela senhora para falar para ela que ela está desencarnada. Eles falam que não, que o trabalho dela ali ainda é necessário, né? Que ela ainda não estava pronta. E aí ele acaba concordando e ele é levado para um plano com melhores condições, né? Assim, de menos sofrimento. Eu achei muito linda essa história, achei assim bastante interessante. Legal. Para mostrar para a gente que, às vezes, né, assim, cada um tem uma função, cada um tem um momento. Então, quando a gente ainda não está pronto, a gente precisa ainda continuar num determinado tipo de trabalho. Então, a história do André Luiz, por exemplo, ele desencarnou, ele era médico na Terra, mas lá ele não era, era Zé Ninguém. Ele não estava pronto para nenhum tipo de trabalho como médico lá, ele precisava aprender muita coisa ainda. Sim, porque então, mas o que eu acho... o tratamento era todo energético. O filme mostra isso, né? Eu não li o livro, eu só vi o filme, mas o filme mostra bem isso. O tratamento era todo energético. As pessoas usavam muito a mão, né? Os socorristas lá usavam muito a mão nas pessoas que chegavam. Só a mão. Negócio impressionante. Vamos falar disso nessa próxima questão. Questão número 4. Diante da narrativa de que os sofredores renovados intimamente vinham de mãos entrelaçadas, permutando energias, para que houvesse aumento de força, que essa troca magnética infundisse uma renovação de poder. Bem como, quando separados, os entrelaces tombavam eles esgotados pelo esforço. Como podemos entender a necessidade da troca de energias? Podemos caminhar sós? Por quê? Então, aqui tem um trecho no meu que está na página 165. Página 67 no nosso. 67, isso. Aqui fala assim: Fazer isso? vinham de mãos entrelaçadas como a permutar energias, Sim. fim de que lhes aumentasse a força para a salvação. No minuto supremo da batalha que mantinham, talvez desde muito antes. E esse processo de troca instintiva dos valores magnéticos infundia-lhes prodigiosa renovação de poder. Então, que ele narra que, naquela coisa dos primeiros que foram se aproximando, que só tinha aquele halo negro, né? Logo depois começa a surgir um grupo, todo de mãos dadas, cantando, e aí eles conseguem passar e serem socorridos. E aí os que não conseguiam entrar começaram a xingar, começaram a protestar e tudo mais, né? Então eles vinham unidos, né? Como em mãos dadas, né, abraçados, não sei exatamente como eles estavam vindo. E aí eles formavam quase que como um corpo único, né? Uma energia circulando ali, que não é à toa que quando a gente faz os trabalhos, a gente fica em círculo, né, muitas vezes de mãos dadas, para justamente fortalecer a energia no grupo, né? Aí ele pergunta aqui, como podemos entender a necessidade da troca de energias? Fortalecimento, né? Sim. Essa pergunta aqui, eu lembrei assim, não só a parte espiritual de trabalho, no centro espírita, mas eu tenho visto assim tantas vezes na jornal, reportagem, o pessoal falando com o isolamento, tem muita gente que está assim, aquela coisa de querer abraçar, querer se juntar. Então, realmente, assim, o convívio social para algumas pessoas é necessário, parece que é uma coisa assim que ela precisa. Sim, O sim. isolamento traz um sofrimento muito grande para muitas pessoas. Sim, sim. O pessoal está se vendo diante de situações aí realmente inéditas aí, né?
pessoas estão se revelando assim, estão se defrontando com, né? Fazendo com que elas pensem, né? Não A pode. pandemia está mostrando a importância de você viver próximo de pessoas. Isso. Não falta você fazendo análise, você conversando, mas aí você entra nesse aspecto aí de que juntos somos mais fortes, né? Mais ou menos isso daí. Sim, com Troca de certeza. energia é bem diferente quando você É faz. como prender alguém num quarto e tirar a alimentação dele, tirar a água. Nossa, Mas então, meio eu drástico aí, sou uma mas dessas. Cuidado com os vampiros, né? Que tem vampiros. uma comparação meio drástica aí, mas Pegou pesado, Leonel. agora eu peguei Pegou. Então, eu sou uma dessas pessoas que, assim, eu tenho dificuldade para não tocar, né? Assim, eu sou muito dessa parte sinestésica mesmo, né? Eu preciso Sinestésico, do isso aí. toque. Tem que pôr a mão, tem que abraçar, tem que beijar. E, assim, eu passei por um momento bem difícil mesmo, sabe? De não poder encontrar, enfim. Agora, mesmo fazendo esse convívio, né, no espaço de trabalho, tudo, sem poder tocar as amigas, colegas de trabalho, mas assim, já para mim, né, já houve uma estabilização. Quando eu cheguei, eu vi as minhas amigas, né, que são pessoas mesmo que eu tenho uma proximidade maior, troco algumas coisas até mais íntimas. Quando eu vi, não podia abraçar, assim, eu chorei, eu tinha vontade de abraçar. Mas agora já é uma coisa assim que meio que estabilizou, né? Acho que entrou no outro momento de acomodação. Porém, o que fica para mim muito evidente, né? Que esse movimento que nós passamos a fazer pela internet, né? Pelos meios sociais aí, pelos grupos, nós passamos a ter essa integração, né, essa mentalização que foi nos dando essa possibilidade da oração, do evangelho, do estudo. Parece que isso minimizou muito, né, essa necessidade de toque. E deu claramente a importância, né, do mental mesmo, do vibracional. Né? Porque Minimiza, aqui. mas não substitui, né? Oi? Minimiza, mas não substitui. Não substitui, mas acho que equilibra um pouco. Ele aqui no livro, inclusive, fala que eles se juntando, como é que ele fala aqui? Troca instintiva de valores magnéticos, infundia-lhes prodigiosa renovação de poder, porquanto levitavam, sobrepondo-se ao desvairado ajuntamento. Imagina. Sim. Eu acho que eles conseguiam passar por aquela turba Isso aí. que estava ali atrapalhando, se juntando, quer dizer, eles juntaram as energias e conseguiram, né, até essa situação de levitar, inclusive. E, pelo jeito, o pessoal do mal não conseguia interferir neles, né? Quando eles se juntavam, e ficava mais fácil também saber quem era do bem e qual era o lado negro da força, né? Que você olhava para aquele grupo ali, não tinha ninguém preto, né? Estava todo mundo com seu círculozinho de luz, né? Sim. O lado negro da força ficava de fora, só chicoteando. Sim. O lado sombrio, os Lord Siths, ali não tinha vez. Aqui eu achei interessante que ele fala assim, cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores que, de certo, lembravam os júbilos dos primeiros cristãos, perseguidos e flagelados nos circos. Então a gente vê que realmente a união faz a força. Isso aí. Somos mais fortes, né? A união não faz só açúcar, né? Faz a força também. Com certeza. E aí ele pergunta, podemos caminhar sós? A gente está vendo essa pandemia que não. Talvez uma das lições que a humanidade vai aprender nessa pandemia é justamente que ninguém pode viver sozinho. A gente tem que ter união para melhorar as coisas, né? As pessoas têm que perceber a necessidade que é a cooperação mútua.
Sim. né? Então, né? Mas como será que iniciou, assim? O que é que deu, assim, o start, né? Para que esse grupo se unisse, se aproximasse, né? E aí tomasse essa decisão de irem de mãos dadas ou próximos para poder ultrapassar essa barreira, né? O que será Talvez que um líder. aconteceu? Talvez um líder. Um líder. Talvez sim. Um líder com certeza tinha, Conseguiu agrupar. que observou, Observou com sensibilidade, conhecimento, né? Sempre aparece, né? que não É, pensou só nele, que foi É, Uhum, atrás uhum. para acolher mais alguém. é, Olha geralmente que sempre tem legal. alguém, né? Sempre tem alguém que, vamos dizer assim, dá o chute inicial, né? Aí consegue é. agregar os demais, né? Uhum. Eu estava lendo no finalzinho do livro Boa Nova, por causa de uma aula que eu fiz segunda-feira, e lá fala que quando Maria desencarna, mãe de Jesus, né? Ela Uhum. resolve, antes de se elevar, ela visitar alguns locais na Terra. Entre os locais que ela visitou foram as prisões em Roma, das pessoas que estavam prestes a ser jogadas no circo. E aí que ela abraçou um a um ali naquelas prisões, e ela infundiu numa das pessoas que estava ali o cantar. Vamos cantar louvores a Deus. E aí ela começa, a moça começa a cantar, e aí começa a catalisar todos, né? Então, assim que começou, né, os cânticos, né, antes das, das, das execuções, né? Ah, tá. Uhum. Olha que É, riqueza, né? Uma pequena informação aqui do livro, dos livros, né? Principalmente do André Luiz, e você consegue fazer uns paralelos, né? Nossa, A vai sim, de riqueza que casa. ele traz é muito grande. muito legal. Por isso não dá para fazer um estudo de 15 minutos, meia hora, tem que ser no mínimo Não, 1 hora e 15, tem jeito, porque é muita informação. Sim. e a gente Se ainda passa bobear, por vai cima 3 horas de fácil, é muita coisa. coisa, né? Se você for analisar cada detalhe de cada capítulo, Né? Aí na pergunta número 5, como entendemos a colocação? Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis a se arrastarem vestidas de sombra. Essa 5 tá na página anterior, na minha tá 164. 166. 166, ô Leonel. 166? É. No último parágrafo. Isso. O parágrafo começa assim: vasta dose de Isso. paciência era despendida por todos nós para conter a multidão furiosa. Impressionavam-nos as formas monstruosas e miseráveis de se arrastarem vestidas de sombra, quando começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento. Então, isso é das entidades aureoladas, mas ele fala aqui as formas monstruosas. Então, a gente já chegou até a abordar no capítulo, acho que anterior, ou Sim. 9, ou capítulo 8 que a gente fala, acho que é o capítulo 8 que a gente fala sobre a situação das formas monstruosas, né? Então, Sim. é a mente da pessoa, né? Então, eu até postei no grupo lá do Facebook aquela sequência de vamos dizer assim, vestes que a gente tem, né? Eu vi Tem também. lá o espírito, o corpo mental, o corpo Espírito. espiritual, dupletérico. Então, são camadas que a gente tem, né? E é a força mental daqueles espíritos persistentes no mal que acabavam eles mesmos moldando o seu perispírito a formas monstruosas, Uhum. né? Então, como o perispírito ele é uma representação do que está na mente da pessoa, mostrava ali no perispírito o que ia na mente daquelas pessoas, formas monstruosas.
Então, Sim. bastava eles se retificarem a sua mente que a forma dele voltava à forma hominal. Mas enquanto eles persistissem nessas forma mental que eles tinham, a imagem que eles passavam eram formas monstruosas. Uhum. E chega a ter cheiro também, né? Nossa, deve ser horrível. Cheiro forte. E se essa deformação ela for assim num sentido assim muito profundo, perde completamente a forma humana ou animal e se torna até uma forma ovoide, né? Algo que não tem forma, é só uma massa. Uhum. Sim. Sim. Aí a gente vê o poder da mente, que é o poder tanto de cura quanto de doença. É tudo Aí eu fico criação pensando, né? nossa. Quantas vezes nós já presenciamos tudo isso? Pois é. Acho que muitas vezes. Porque quando a gente estuda os livros do André Luiz, não tem como a gente não parar para pensar, né? Que várias dessas situações nós já estivemos ou presenciamos, né? Muito provavelmente. Sim. Quantas vezes você já se mostrou assim para alguém também, né? Essa é a boa pergunta, né? Enfim. Quantas vezes já teve dessa forma, né? Quantas vezes você já esteve desta forma? É isso aí. Pois é. Eu espero que nenhuma. Eu também não. Ó, aqui, ó, Meio otimista. Eu quero ver sua caderneta. Assim. Deixa eu ver sua caderneta. Bom, na questão número 6 aqui, ele pergunta qual a importância de estar no mesmo trabalho unidos pela mesma vibração. A união faz a força. Eu coloquei intensificação energética, né? A gente junto consegue intensificar a energia, né? Tem uma frase que circula na internet que eu não sei se é verdadeira, mas é atribuído ao faraó Ramsés II. Diz a frase que a força de uma corrente é a força do seu elo mais fraco. Mais fraco, né? Então, Sim. quando a gente está num grupo, a gente tem que, né, tomar cuidado, porque aquele que tiver a menor vibração é o ponto fraco, é o vulnerável. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso. Mas, sem dúvida nenhuma, quanto maior a união de pensamento, de vibração, mais forte você fica. É. E aí também a importância de você ir buscar, né? Ter a sensibilidade de buscar esse elo mais fraco para ajudar, né? Para que isso fique de uma forma, sim, não nivelada, né? Mas mais, fugiu a palavra. Harmônico? Porque se você está numa corrente, num grupo, para se fortalecer e você sabe que um está ali, né, entrando em desequilíbrio, é o mais fraco, de uma certa forma vai acabar enfraquecendo, né, o grupo. Então você tem que ir lá buscar para que tenha ali uma harmonia, né, seja bem equidistante, vamos dizer assim. É uma distribuição de força, né? Vamos dizer assim, né? Você consegue doar e receber e se fortalece ali, né? Eu acho que dá para a gente. Né? Acho que dá para perceber bem, assim, quando a gente começa a turma da escola, né, e como as energias vão mudando, né, como vai ficando uma harmonia, parece que a energia, né, fica por igual, né, vamos dizer assim. E quando um não está bem, a gente já sente, já vai lá buscar, pergunta como é que tá, faz vibração, então a gente sente bem na escola isso, né? Bom, aí tem as duas últimas questões que são muito próximas ali, né? É a 7 a 8.
A 7 a 8, que é já lá no finalzinho. Página, deixa eu ver aqui. 172. 172, exato. Nossa. No meu antigo é uns 170. Na 170. São 2 parágrafos seguidos aí, né? Aí ele pergunta como a gente entende essas duas colocações. Então aí André Luiz, exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se apreendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com muito mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. E aí o Jerônimo sorriu e ponderou, né? Sim, André, todavia importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistério e encantamento. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal até a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. Então, quando ele pergunta aqui se os homens apreendessem antecipadamente, né, se conhecessem, né, com antecedência tudo que eles iriam encontrar, que as coisas realmente seriam melhores, né? Uhum. Então, com certeza, porque o que a maioria encontra é aquilo que o surpreende. Sim. A gente viu nos relatos até do próprio padre. Sim, sim. Então, eles muitas vezes esperam um paraíso, esperam ser salvos, né? E aí encontram um negócio completamente diferente. Até o relato, nos capítulos anteriores, a gente viu o relato até de uma mulher que era espírita. Que conheceu, que conviveu com acho que o Dr. Bezerra de Menezes. Ela disse que conheceu o Dr. Bezerra de Menezes, ela disse que conheceu. Eu mereço algo melhor? Então você vê que não adianta a gente querer dar carteirada lá depois, que desenganar, não, eu sou espírita. Minha mãe sempre dizia, religião não salva ninguém. Ela sempre dizia isso. Ela já desencarnou, né? Tá lá. E ela sempre dizia isso, religião não salva ninguém, não, viu? Com certeza. Então, ao mesmo tempo que você precisa se inteirar do que pode ter lá do outro lado, você também precisa olhar para cá, né? Enquanto você estiver aqui. É o que ele fala, é o que o Jerônimo rebate, né? Sim. É importante. Nem tão pouco, né? Nem tanto, nem tão pouco. Foi aquilo que eu comentei antes, né? Aqui a gente tem os estudos, tem a religião, tem os chamamentos, né? Então, nós temos aqui a oportunidade, né? Por isso que a gente precisa valorizar. Quando passa para o plano espiritual, se você não fez essa construção, você vai passar por uns perrengues lá até fazer, né? Vai correr atrás. Resumindo, seria assim, nem tanto o céu e nem tanto a terra, né? Isso aí. Vai cair a ficha quando chegar lá. Viu, Leonel? Presta atenção, viu, Leonel? Chegando lá, eles vão perguntar o que é egrégora. Como canta, eu vou levar uma colinha. Escreve na mão. Aí não adianta falar, não, eu fui operado. Não, eu fui operado, tá, faltei essa aula, matei. Eu vou levar uma colinha, vou levar... vai ter um Enem lá, vai ter um Enem que você vai ter uma covinha lá para ver se entra no céu ou não. Vai perguntar lá o que é egrégora, o que é duplo etérico, o que é que... Já anotei ali, já está anotado ali. Daí você fala assim, mas sabe o que acontece? Eu conheci o Cláudio, que foi faraó. Sabe, o Cláudio foi faraó, então chama ele lá que aquele que foi faraó. Foi para dentro. A culpa é dele, né? A culpa é dele. Mas lá é tudo igual. Eu botei uma piadinha essa semana no grupo lá. Os amigos tinham um acordo, né? Quando um morresse, ia voltar para dizer como é que era lá, né? E não deu outra. O cara morreu, voltou.
Aí ele perguntou, aí, como é que é as coisas lá? Tem futebol lá? O cara falou, tem, rapaz. Tem futebol lá? Ele falou, tem. Essa é uma boa notícia, é ruim, tu tá escalado para domingo. Você tá no time para jogar domingo. Tu tá escalado para domingo. É complicado. Aqui, nesse segundo parágrafo, que Jerônimo fala, simplesmente assim, já estamos aqui na Terra, vamos aproveitar para aprender as coisas aqui. Não ficar esperando que as coisas caiam do céu para gente, ou ficar numa vida de ascetismo, né, esperando a morte para, né, aprender as coisas. Vamos aprender as coisas aqui mesmo. É para isso que a gente está aqui. Então, a gente tem que saber aproveitar o momento. Mas ele fala não só a crosta, né? Ele fala a contemplação dos grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. Então, não é só olhar para cá, não. Sim. O que a ciência está fazendo hoje, né? Então, aqui é o mundo do meu pai, tem muitas moradas, né? A gente tem que aprender as coisas aqui, mas vamos dizer assim, não ficar esperando realizar as coisas quando já estiver desencarnado. Vamos ter que realizar aqui, não aproveitar o momento que a gente está aqui, que é para isso que a gente veio. E os próprios livros do André Luiz relata que as pessoas vamos dizer assim, agradecem a Deus para poder ter a oportunidade de reencarnar. Porque é aqui que a gente vai conseguir realizar as coisas. Lá não é lugar de realizar enquanto a gente está necessitando reencarne. Então, já aqui no final, aqui está na página 172, que ele vai falando assim, e meditando sobre as horas inovidáveis que passamos, aí ele vai seguindo, daí ele fala assim, como sejam o aprimoramento do espírito e da forma. O que vocês entenderam isso aqui da forma? Aonde isso, Meire? A página 172, o último parágrafo. No seu deve ser 170, né? Tá assim, e meditando sobre as horas inovidáveis que passamos, desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, como seja o aprimoramento do espírito e da forma. Aí eu não entendi muito bem que forma seria essa. O que vocês entenderam? Aprimoramento do espírito. Porque a gente fala do aprimoramento do espírito, né? Aqui dá a impressão que é da forma material mesmo. Eu ia falar, o corpo, né? O corpo físico, dá a entender. Para mim, me passa a impressão que ele está referindo ao corpo físico. Eu também tenho essa impressão. Do espírito e da forma. Essa forma seria cuidar durante a nossa passagem por aqui, seria isso? Mas aprimoramento da forma, né? Sim. Porque aqui ele fala... porque ele parece... Aqui ele fala, ouvi ambos os companheiros... Quer dizer, ele estava ali escutando duas pessoas conversar a respeito desses problemas transcendentes da vida, aprimoramento do espírito e da forma, planejamento dos destinos de orbes e seres, o governo místico da Terra e suas diferentes esferas de atividade e evolução, vários tipos de criaturas na humanidade, as leis do progresso da reencarnação, extensão das forças condensadas no átomo etérico, a energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias e o poder criador dos grandes mentores de sabedoria. Então, estava abrangendo praticamente quase tudo. Caramba, mas aí... Então, aí seria mesmo a forma física. Dá a entender que é a forma física. Eu, pelo menos, percebo que é forma física. Porque a gente não pode ser desmessurado com matéria, né? Hã? Se o seu corpo é o templo que abriga o espírito, você tem que procurar desenvolver ele também, deixar ele
Pelo menos cuidar dele, né? Cuidar dele. Isso. Porque a deterioração faz parte do nosso processo, né? Acaba você retardar, né? Sim. Pô, Então, você com 20 anos e você com 80, seu organismo... Eu penso assim, que os planetas, né, eles vão evoluindo, aqueles que estão na Terra, por exemplo, nós vamos evoluindo moralmente, né, intelectualmente, a nossa forma física também vai acompanhar isso. Isso provavelmente, talvez daqui a alguns milhões de anos, a gente não vai ter esse mesmo corpo físico aqui, vai ser um corpo físico um pouco mais leve, um pouco mais fluídico. Entendi. Nesse Se você sentido. pegar a evolução do ser humano, quando você vai lá para o pré-histórico até agora, já houve uma bela evolução, né, do corpo físico. Muita evolução. Se pegar os primeiros seres humanos, Primatas, né? né, os primeiros primatas, os homens das cavernas lá, os pitecantropo, né? Então, daquilo lá para hoje, nós somos uma lindeza. Nós somos lindos de morrer. Se for comparar nosso corpo físico com aquele povo daquela época, nós somos lindos de morrer. Meio sem cabelo, assim, com bastante celulite. E alguns fósseis que foram descobertos, inclusive, o povo tinha uma dentição excelente, viu? Não tinha cárie. Então... Oh, beleza. Não tinha açúcar naquela época, né? Pois é. Não tinha chocolate. Nossa, meu sonho, eliminar dentista. É uma das profissões que um dia vai acabar, né? Porque nós tivermos um corpo fluídico, não vai precisar mais de dentista. Sim. A minha irmã vai estar desempregada, porque ela é dentista. Nem contador. E como diz o Cláudio, contador, porque aí não vai ter mais dinheiro, não vai ter imposto, né? Não vai ter mais empresas. Mas o Cláudio uma vez falou uma coisa certa. Você, quando for para lá, você deve ir sem dente, para não ter o ranger de dente lá. Ah, com certeza. Com certeza. Entendido. Isso aí. Mais algum comentário? Podemos encerrar? Não, depois dessa enxurrada de piadas infames, eu começo a falar mal dos cabelos dos meninos e das minhas celulites. Nós começamos a falar mal de Jesus Cristo no começo, que é mais o quê? Não fala isso que nós estamos gravando ainda, senão eu vou estar perdido. Edita.